Queridos, paz seja convosco. Vamos ler João no capítulo 10 e versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui o Senhor Jesus contou essa parábola a respeito do pastor e daquele que não é o pastor e das ovelhas. Que as ovelhas conhecem e seguem a voz do seu pastor. E aqui quem é o pastor? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que temos que reconhecer a voz do Mestre, daquele que é o nosso pastor. Saber quando ele está falando conosco. Saber quando não é alguém tentando imitar a voz dele. Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para que, se possível fosse, enganar até os escolhidos. Então ele se passa por anjo de luz para tentar enganar as pessoas. Por isso é importante reconhecermos a voz do nosso pastor, do Senhor Jesus Cristo. Olha, outro ponto interessante, né? Aqui, não reconhecem a voz do estranho. Onde está a voz? Deus fala conosco através do Espírito Santo, mas também nós temos o que? A palavra escrita, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para quê? Para que nós tendo acesso a ela, sabemos a orientação do nosso pastor e aí o que fazemos? Decidimos se obedecemos ou não, porque ainda assim, sabendo, conhecendo, o livre-arbítrio está conosco, nós decidimos se vamos obedecer ou não. A voz do pastor, a voz do Senhor Jesus também está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Por isso que nós ensinamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se você tem alguma dúvida, busque nas Escrituras. Você vai encontrar direção para as mais diferentes situações na nossa vida. Familiar, profissional, espiritual, ministerial. A Bíblia Sagrada é um manancial que nos fornece tudo aquilo que precisamos. Eu deixo essa breve palavra para a nossa meditação e agora eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela vida eterna. E eu peço a Deus que o Senhor nos dê ouvidos apurados para identificarmos a voz que está falando conosco. Que reconheçamos, ó Deus, a voz do Senhor ao falar. E também, ó Deus, que nós reconheçamos a voz do inimigo se passando pelo nosso pastor para nos enganar. Nos ajude, ó Pai. Nos dê a graça, o entendimento de, lendo a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Também eu peço por esta pessoa que precisa de um milagre, que precisa das Tuas mãos estendidas. Abençoe esta vida, meu Pai. Conceda o que deseja o coração. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, nosso Deus permitindo, amanhã a gente volta. Fique na bênção e fique em paz.